Bom dia, meu povo. Vou arrumar aqui o microfone. Bom dia, estão me ouvindo bem? Tô aqui iluminada pelo sol, sol bem. Bom dia, Gláucia. Bom dia, pai. Bom dia, Ju, Gabi, Bárbara, Renata, Marília. Bom dia. E aqui no Rio Grande do Sul, né? A friaca. Gente, não acaba nunca esse frio. 3 graus hoje. 3 graus. Ju, a Ju que tá lá pelo norte, quantos graus tá aí? Nos conta. Nos dá um pouco de inveja. Aqui tá bem frio. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Larissa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé, espiritualidade, conexão. E isso não tem a ver, a Ju colocou, 18 graus hoje. Ah, hoje tá fresquinho aí também. Aqui tá 3 graus, 3. E isso não tem a ver com crença, não tem a ver com religião. Por quê? Porque a crença, a religião, tudo que a gente ouve, que a gente lê, né? É tudo externo, né? É importante também, né? De se conectar, mas são coisas externas. É do masculino, né? Que é para fora. A fé, ela é algo interno. É o sentimento, é a conexão, é a capacidade de conseguir realmente confiar e entregar. Então, muitos me perguntam, né? Como trabalhar o feminino, como aumentar a minha energia feminina. E tem N formas, mas a fé, a espiritualidade é uma excelente forma de se conectar com esse feminino. Por quê? Porque a fé, ela engloba muitas coisas. Para a gente ter fé, a gente tem que ter uma conexão, a gente tem que ter no que acreditar. Bom dia, Eve, bom dia, Vanessa, bom dia, tia Carmen. Para a gente ter fé, a gente tem que ter a conexão. Porque uma fé que não é da boca para fora, tem que ser sentida. E a gente tem que confiar. E a gente tem que ter a capacidade de pedir ajuda. Que aí também entra algo bem... quem não tem muito feminino trabalhado tem uma dificuldade em pedir ajuda, né? Quer resolver tudo sozinha, quer dar conta de tudo, porque sempre foi assim, eu sempre fiz tudo, tive que dar conta de tudo, sou só eu tenho que pensar em tudo, tenho que decidir tudo, resolver tudo. Quem aí? Quem aí? Levanta a mão. Né? Então, a gente, naquilo de querer dar conta de tudo, resolver tudo, decidir por tudo e todos, tem a dificuldade de pedir ajuda. E a fé, para a gente realmente ter fé, entregar, a gente tem que pedir. A gente tem que pedir para Deus, para o universo, seja lá qual for a tua fé. Né? Tem que ter essa capacidade de pedir. E pedir e entregar. Ó, já estão se levantando as mãozinhas ali. Uhum. Estamos todas juntas. Mas aqui eu estou em reabilitação, já há alguns anos. Alguns anos me reabilitando. Né? Porque é um processo. A gente vai estudando, vai se reabilitando, mas colocando atenção nisso, vamos nos reabilitando. E ontem eu estava iniciando uma mentoria de uma pessoa, que agora essa mentoria a gente tem encontros em grupos e individuais. E era um encontro individual, primeiro encontro individual com ela. E eu preparei o assunto, o material que eu ia passar para ela, né, na aula, de acordo com os desafios dela, da vida dela. Preparei os assuntos que a gente ia falar. Mas eu me permiti estar conectada com Deus e vir o que eu precisasse falar. Porque aqui também tem muitos conhecimentos, tem N conhecimentos. Uma caixinha de ferramentas. E às vezes, quando a gente está muito na ânsia, né, de controlar, a gente pensa, não, eu vou falar sobre isso, que é importante para ela. Esses 3 tópicos aqui são importantes para ela. E eu fiz isso, anotei, fiz a aula, mas me permiti me conectar e que Deus mandasse eu falar aquilo que também iria tocar ela, que ela precisasse ouvir. E daí, às vezes, a sessão a gente aborda outros assuntos também. E no final da sessão, ela me falou assim, Bárbara, eu já fiz anos de terapia, psicólogo, psiquiatra, muito, e eu nunca consegui ter essa visão que estão me passando sobre mim, sobre por que eu ajo dessa forma, por que essas coisas acontecem na minha vida.
entender o funcionamento da minha família, ter acesso a essas ferramentas. E daí ela falou assim, ó, eu pagaria 1 milhão só por essa sessão de hoje. Já pagou toda a mentoria. Eu falei, calma, filha, tem mais um ano ainda pra gente ficar junta, tem mais um ano pra te acessar muita coisa. Mas é isso, eu fiquei tão feliz, depois eu gravei um vídeo, porque é quando a gente se permite, né, ser um canal de conexão. Se permite sair um pouquinho do mental, né, daquele mental que controla tudo, que organiza tudo, sair. É importante o mental, o planejamento, organizar, mas também dar espaço para aquela conexão. Saber que tem algo maior regendo todos aqui. E quando a gente permite isso acontecer, daí as coisas fluem, daí as coisas acontecem. Vocês sabem aquela frase, aquele mantra, né? Virou um mantra famoso. Entrego, confio, aceito e agradeço. Alguém aí já viu? Já falou? Me respondeu, acredito que quase todos, né? Já ouviram. Entrego, confio, aceito e agradeço. Sabem como surgiu? Como foi criado esse mantra? Alguém sabe? A Eve já usou. Então, esse mantra foi criado por um brasileiro, professor Hermógenes, que ele era um militar, depois ele se tornou um professor de yoga, ele fazia yoga, depois foi aprofundando tudo, se transformou num professor de yoga e difundiu a yoga terapia aqui no Brasil. Mas sabem como surgiu esse mantra? Como surgiu? Não foi no momento lá de meditação, lá que ele teve inspiração. Foi no momento, num incidente que ele teve na vida. Ele estava no mar, mas na água baixa, assim, baixo da cintura. Eu acho que não sabia nadar muito bem. E ele estava no mar, e daí veio uma onda muito grande e puxou ele lá pro fundo, onde ele não dava pé. E ele começou a se afogar, e tá vindo, sabe no mar que tem as correntezas fortes, né? Tava vindo, puxando cada vez mais ele pro fundo e ele não conseguia voltar, se debatendo, desesperado lá. Ele já estava no caminho do yoga, mas ele estava desesperado, que ele ia morrer, né? Não estava conseguindo se salvar. Quando apareceu alguém para salvar ele, ou apareceu um homem. E na ânsia, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo que tá se afogando. Na ânsia de tu querer se salvar, tu se pendura na pessoa, né? E tenta até afundar a pessoa. E daí o homem que estava salvando ele disse assim, ó, para de se mexer, para de se debater, para de fazer qualquer coisa, só respira. E ele conta, né, o professor Hermógenes, depois, que aquilo era muito difícil. Tipo, tu tá morrendo, como tu vai conseguir não querer se debater, se apoiar? E daí que ele veio as frases, né, pra ele. Entrego, confio, aceito e agradeço. E ele começou a mentalizar isso, relaxou, parou, confiou que aquele homem ia salvar ele, porque ele pensou, vá que esse homem também não salve, né? Tava lá, no meio do mar. E ele começou a mentalizar. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Aí que ele foi tendo as inspirações dessas palavras, né? Entrego. Porque assim, ele já estava praticamente morto, né? Ele já não tinha mais o que fazer, a não ser entregar para aquele homem, né? Que talvez foi Deus que mandou para ele ali. Então, a alternativa que ele tinha era entregar. Né? Colocar nas mãos do Criador. E quantas vezes na vida, né, a gente tem essa dificuldade de realmente entregar? De colocar nas mãos do Criador. Tal situação, eu já não sei mais o que fazer. Tô limitada, já pensei todas as ideias, tá difícil, tá cansativo, não sei mais, eu entrego. E é entregar. Entrega. E daí aqui, a gente só consegue realmente entregar quando a gente se coloca numa posição de humildade. De sim, talvez eu tenha que pedir ajuda. Sim, talvez eu não consiga resolver tudo. Sim, talvez eu não dê conta de tudo. Sim, e tudo bem. Eu não preciso ser a grande sempre. Eu posso pedir ajuda.
Eu não preciso dar conta de tudo e todos. Eu não preciso ser a resolutiva, ser a guerreira, ser a salvadora do mundo. Eu posso pedir ajuda. Batendo em alguém aí? Alguém tá se sentindo tocada pela mensagem? Entrego. Ele entregou. Largou nas mãos do Criador. Largou nas mãos do Criador. Se colocou como pequeno, como humilde, que ele não tinha mais como se salvar sozinho. Ele não tinha mais como se salvar sozinho. Então ele entregou. E depois eu confio. Entreguei, pedi ajuda, né? E essa ajuda pode ser, seja para Deus, seja para um companheiro, para um colega, para mãe, pai. Pedi ajuda e confia. Confia que outra pessoa também pode dar conta. Não é só tu que consegue resolver tudo. A outra pessoa também pode dar conta. Confia em Deus, realmente confia, entrega, confia. Pediu ajuda, pediu auxílio para tal situação e confia que a solução virá. A solução virá. Talvez não seja no teu tempo. Talvez não seja o tempo das mulheres aqui aceleradinhas que querem tudo para ontem. Me incluo nessa também, tá? Talvez não seja no teu tempo. É a mesma coisa quando tu pedir ajuda para alguém. Talvez ele vai te entregar no tempo dele. E aí tá mais um exercício do feminino, que é respeitar o tempo do outro. Já falei outras vezes, né? Que as mulheres e os homens são muito diferentes nisso. As mulheres são muito aceleradas. Pensamento muito rápido, analítico. O homem tem o tempo dele. Então, cada vez também que eu pedir ajuda, pedir um favor, eu tenho que respeitar e dar o tempo dele. E respeitar como ele vai me entregar isso também, que talvez seja diferente do que eu queria. Mas ele entregou, né? Ele fez, então já é um início. Mesma coisa quando a gente conversa com Deus. Pede auxílio, pede ajuda numa situação. Tu entrega, pediu ajuda, entrega e confia. Confia que Deus sabe. Quem somos nós para dizer, ai Deus, eu quero sim, assim, assado. Ele tem inteligência infinita. Vai nos mandar melhor do que talvez a gente jamais imaginou. E no tempo divino. No tempo dele. Qual é o tempo divino? É o tempo que nós estamos preparados para receber. E tem uma forma de a gente acelerar esse tempo divino. É tendo mais consciência. Porque quanto mais consciência eu tenho de mim, do meu funcionamento, do funcionamento do mundo, mais preparada eu estou para receber. Porque Deus só manda as coisas quando eu tenho a capacidade para lidar com aquilo. Esse é o tempo divino. É quando eu estou preparada para lidar com aquilo. Então entrega, confia no Criador, confia no divino que virá da melhor forma e no melhor tempo. Aceito, entrego, confio, aceito. E quando a gente coloca o aceito, pensem aí, ó, entrego, confio, aceito. Não dá uma... Parece que, né, solta um pouco, assim, dá uma leveza, uma tranquilidade. Quando a gente aceita essa ajuda, isso nos tira daquela ansiedade de ter que resolver, de ter que dar conta, daquele estresse de ter que resolver tudo. A gente aceita e, eu aceito. Eu aceito a ajuda. Eu aceito a ajuda de Deus. Eu aceito a ajuda do meu colega de trabalho. Eu aceito a ajuda do meu marido. Eu aceito a ajuda da minha mãe, do meu filho. Quando a gente aceita, a gente relaxa. Então, quando a gente se permite pedir ajuda e aceitar, a gente consegue sair daquela ansiedade, daquele estresse, de ter que dar conta de tudo, resolver tudo. Porque a gente aceita. E, por final, mas não menos importante, né, o agradeço. Que é colocar gratidão nisso tudo. Agradecer mesmo antes de acontecer, né? Agradecer como se já tivesse acontecido. E agradecer quando chegar a resolução, quando o problema for solucionado, quando a minha consciência mudar. Agradecer. Reconhecendo a sabedoria do Criador. Agradecer pela oportunidade de aprender, talvez, com essa situação, com esse problema. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. E isso tem muito do feminino. Muito do feminino. Quando a gente consegue realmente
pedir ajuda, confiar. O confiar aqui é total feminino. Confiança. A segurança é do feminino. Eu sinto segurança interna. Eu sinto segurança em mim, segurança na vida, segurança em Deus, que tudo virá até mim. Segurança, confiança, eu vou fazer as minhas ações, eu vou fazer o que me cabe e vou confiar. Confiar em Deus. E como eu falei no início, a crença, né? A religião, a crença são muito importantes, mas são externos, né? Algo que a gente vai lá, aprende. Mas a fé é interna. E a fé ela tem que ser alimentada, né? Dia a dia tem que ser alimentada. Então, para quem tem mais dificuldade de se conectar com o feminino, poderia dar N dicas aqui hoje. Mas hoje eu falo para se conectem com a sua fé, com a sua espiritualidade. Peçam mais ajuda a Deus. Confiem mais a Deus. Se permitam colocar como pequenas perante Deus também. Tudo bem, não sei como lidar com isso. Não sei. Não sei como lidar com essa situação. Tudo bem, Deus, eu não sou tão grande assim quanto eu achava. Eu não sou a salvadora do mundo como eu achava. Também se colocar como com essa, né, vestir as sandalinhas de Jesus. De Jesus. Ele tinha total segurança de quem ele era filho do Criador, filho de Deus. Mas ele nunca dizia, eu vou te curar. Eu vou fazer tu levantar. Quando ele fazia os milagres, né? O que ele falava? Que seja feita conforme... Tananã! Vamos ver escrever no chat aí. Quem é que sabe a Bíblia, sabe a história de Jesus? Que seja feita conforme a tua... Vou esperar. E tem alunas minhas aqui. E quem não acertar, a prof vai ficar braba. Que seja feita conforme a tua fé. Exatamente. Jesus falava que seja feita conforme a sua fé. Então ele nunca pegava para ele, eu sou o grande, eu sou o filho de Deus, eu vou te curar. Que seja feita conforme a tua fé. Então ele também entregava para o outro, era o outro que curava. Se o outro tinha fé, era curado. E daí, o que é isso? Ele se colocava como pequeno também perante Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus, mas ele se colocava como pequeno. Não era ele que ia curar, era a fé. Ele era apenas um canal. Ele era um canal para que os milagres acontecessem, de acordo com a fé de cada um. Então tá, minha gente. Vamos ver a energia de hoje? Me empolguei. Me empolguei. Que seja a carta mais elevada para essa terça-feira, que nos ilumine, nos abençoe. Seja feita conforme a tua vontade. Que algumas colocaram tua fé. É isso aí, né? A tua vontade, a tua fé. Não é eu que vou te curar, é tu. É a tua conexão, a tua vontade, a tua fé. Vamos lá. O que nos dirá a cartinha de hoje? Se a ansiedade bateu aí, significa que o seu coração está com excesso de mundo e com saudades da sua alma. O seu corpo está pedindo por respiração, presença e calma. A sabedoria interior está pronta para te amparar, mas você precisa silenciar a sua mente. Que lindo! O que eu falei antes no início, né? A questão da mente, do mental e a sabedoria interior, que foi o que aconteceu na sessão de ontem da mentoria. Eu organizei tudo, né? Tinha esquematizado, era uma aluna nova que estava entrando, então a gente ia fazer uma sessão individual. Pensei, vou abordar isso, porque vai ser o que ela mais precisa nesse momento, né? O mental, organizei tudo.
Mas eu me permiti me conectar com o meu interno, fiz a minha conexão e que eu falasse aquilo que ela precisasse também. Que talvez o meu mental não tinha alcançado ainda, mas a minha conexão sabia. E por isso que no final foi tão lindo, que ela falou, Bárbara, essa sessão aqui já pagou toda a mentoria, eu te pagaria 1 milhão por essa sessão de hoje. Por quê? Porque eu consegui, não foi só desligar o mental, né? Eu usei o meu mental, o meu racional, mas eu permiti me conectar. Quantas vezes a gente fica só no racional, no mental, né? Não permite essa conexão. E é isso que essa carta nos fala. A sabedoria interior está pronta para te amparar, mas você precisa silenciar um pouco a mente. Precisa dar espaço para a tua sabedoria interior, para o teu eu mais elevado, para a essência da tua alma. Tem vários nomes, é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. A tua conexão com o divino. E a afirmação é: a paz habita em mim. A paz habita em mim. Vamos digitar aí. A paz habita em mim. Tá tudo certo. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. E me sinto em paz. A paz habita em mim. A paz habita em mim. Eu largo mão de ser a salvadora do mundo, de ter que resolver tudo. A paz habita em mim. Eu entrego. Eu confio. A paz habita em mim. Eu agradeço. A paz habita em mim. Então, eu posso me sentir em paz. Eu sei que tem algo mais me guiando, me amparando. Eu vou fazer minhas ações, eu vou ter as minhas escolhas com sabedoria, com discernimento. E saberei que tem algo por trás me guiando. A paz habita em mim. Então, vamos levar essa mensagem para o nosso dia. E que nos momentos, talvez, que venha um pouquinho de estresse, dúvida, medo, que a gente lembre. A paz habita em mim. A paz habita em mim. Tá bom, meu povo? Muito obrigada pela presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês iniciando amanhã. E vamos lá, que eu tenho mais uma sessão agora daqui a pouco. Essa mentoria está iniciando, tá tão linda. E ela é um pouco diferente, porque ela tem sessões individuais e sessões em grupo. As em grupo ainda não iniciaram. A gente está fazendo as individuais primeiro. Está sendo muito lindo. Estou muito feliz de poder realizar tudo isso. Um beijo, uma excelente terça-feira e até amanhã, às 8 da manhã. Tchau, tchau!